Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. E este é o 12º vídeo sobre a série do estudo bíblico da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Nós podemos ver, nós vimos, melhor dizendo, no vídeo passado, o apóstolo Paulo falando sobre o seu apostolado, sobre ele como apóstolo de Cristo e como ele se fez para ganhar ao máximo de pessoas que ele pudesse para Jesus Cristo. No capítulo 10, que é o que nós vamos ler hoje, Paulo vai trazer para a nossa memória aquilo que foi a tipologia, ou seja, a alegoria para nós do que está escrito a respeito do Israel segundo a carne, ou seja, do Israel histórico. Tudo o que aconteceu com o Israel histórico serve para nós de exemplo, é um tipo para os cristãos, ou seja, é uma alegoria para mostrar aos cristãos que nós não devemos repetir os mesmos erros que eles repetiram. Por isso, desde já eu convido a você, dá sua curtida aí no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, clica aqui em inscrever-se. Também clica no sininho que vai aparecer para você e clica na primeira opção, receber todas as notificações, para que no próximo vídeo a respeito deste estudo você seja notificado. Então vamos iniciando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ponto de vista da prudência e as lições do passado de Israel. Versículo 1 da primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Não quero que ignoreis, irmãos, que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, todos atravessaram o mar, e na nuvem e no mar, todos foram batizados em Moisés. Ou seja, o povo no deserto era protegido por uma nuvem que os preservava, que os guardava do castigo do sol. O sol ardente do deserto, Deus, em sua graça, em sua misericórdia, em seu amor para com Israel, mandava que uma nuvem isolasse o sol para que não castigasse Israel. E também deu a graça deles atravessarem o Mar Vermelho. E Deus, por meio do apóstolo Paulo, vai dizendo aos coríntios e a nós que e na nuvem e no mar todos foram batizados em Moisés. Ou seja, a travessia do deserto, protegidos por uma nuvem, e a travessia do Mar Vermelho é uma tipologia do batismo cristão. Eu tenho um vídeo aqui, eu vou deixar a descrição aí, como um católico deve ler as Sagradas Escrituras, né? Porque às vezes a gente vai lendo a Sagrada Escritura e quer ler como todo mundo lê, menos o católico deve ler, né? Então, o Mar Vermelho, a travessia do mar e a nuvem que preservava o povo de Israel para não sofrerem o castigo do sol, é um tipo do batismo. E Paulo chega a dizer que eles foram batizados em Moisés. Isso Jesus vai revelando para nós. Veja o versículo 3, o que o apóstolo Paulo diz. Todos comeram o mesmo alimento espiritual, ou seja, o maná que Deus mandou, que Deus fez cair do céu. E todos beberam a mesma bebida espiritual, né? Aqui é naquele episódio que está lá em Números capítulo 20, versículo do 7 ao 11, quando Deus manda Moisés ferir a rocha, né? Bater na rocha para dar água ao povo. O povo estava sedento e Deus autoriza Moisés a bater na rocha para liberar água. E ele diz, todos comeram de um alimento espiritual, o maná, e todos beberam de uma bebida espiritual, aquela rocha. Pois
pois bebiam de uma rocha espiritual. Aí ele diz que os acompanhavam, e essa rocha era Cristo. E essa rocha era Cristo. Ou seja, tudo o que acontecia com o povo de Israel era um tipo daquilo que seria a história do cristianismo. Então o povo era acompanhado por um alimento espiritual, o maná, e era saciado por uma bebida espiritual que saía da rocha. E essa rocha é Cristo que os acompanhava. Então aqui nós podemos ver um tipo direto da Eucaristia, da Santíssima Eucaristia, o alimento espiritual e uma bebida espiritual. Versículo 5. Apesar disso, a maioria deles não agradou a Deus, pois caíram mortos no deserto. Apesar disto, a maioria deles não agradaram a Deus e caíram mortos no deserto. Ou seja, mesmo assim o povo não agradou a Deus, mesmo assim o povo de Israel se rebelava contra Deus. E por isso muitos caíram mortos no deserto. Muitos não, né? Praticamente quase todos, e Paulo fala disso, né? Paulo chega a dizer isso também, que quase todos, né, morreram no deserto. Versículo 6. Ora, esses fatos aconteceram para nos servir de exemplo. Paulo está dizendo, tudo o que aconteceu com Israel na carne, Israel histórico, Israel, povo de Deus, foi escrito e foi colocado para nós como exemplo, a fim de que não cobicemos coisas mais como eles cobiçaram. Não vos torneis idólatra, como alguns deles, segundo está escrito. O povo sentou-se para comer e beber, depois levantaram-se para se divertir. Paulo está dizendo aqui, olha, é necessário nós tomarmos cuidados para nós não nos tornarmos idólatras. Isso aqui Paulo está falando a respeito de Êxodo 32, quando o povo de Israel, por Moisés, subir ao monte e demorar-se no monte, o povo pede a Arão que construa, que faça, que confeccione um Deus para eles. E nesse capítulo 32 de Êxodo, Arão toma os objetos de metal das pessoas, do povo de Israel, e confecciona o bezerro de ouro. E ali o povo adora, oferece sacrifícios àquele bezerro. E não somente faz isso, mas o povo sentou-se para comer e beber este sacrifício, e depois levantaram-se para se divertir. Então, não é simplesmente fazer a imagem, mas fazer a imagem, nomeá-la de seu Deus, porque Arão chegou a dizer isso em Êxodo 32, que o bezerro de ouro era o Deus que havia tirado o povo de Israel, quando na verdade não foi. Nós sabemos que não foi. Quem tirou o povo de Israel do deserto, ou melhor, do Egito, foi Deus com sua graça e seu poder, mediante os prodígios, os milagres que fez por meio de Moisés. Então, ele continua, né? No versículo 8. Por que Paulo vem falando dessas coisas? Porque Paulo vai voltar a tratar sobre a questão dos sacrifícios idólatras e da comunhão com os sacrifícios, né? Um pouco mais à frente. Versículo 8. Nem nos entreguemos à fornicação. Desculpa. Como alguns deles se entregaram de modo a perecerem num só dia 23.000. Isso aconteceu em Números capítulo 25, do 1 ao 9, quando o povo de Israel se prostituiu com as filhas de Moabe. Então, as filhas de Moabe tomaram homens de Israel, eles se prostituíram com elas e eles ainda foram sacrificar, eles ainda foram se prostrar, eles foram adorar os deuses moabitas. Então, meus amados irmãos, Paulo está aqui trazendo a desobediência, trazendo à memória dos coríntios a idolatria do povo de Israel, para tratar a respeito da idolatria, voltar a tratar. Ele falou disso no capítulo 8,
né? Nós vimos também um vídeo, aqui embaixo está a descrição de todos os vídeos. No capítulo 8 da carta aos Coríntios, ele fala sobre a idolatria, sobre a carne sacrificada aos ídolos. E lá você vai ver como eu passo de maneira bem simples que o ídolo não é nada, né? Mas mesmo assim Paulo volta a tratar desse assunto. Por quê? Porque ainda existia pessoas que estavam cometendo o mesmo erro que Israel histórico cometeu. Versículo 9, né? Morreram por conta da prostituição e da idolatria 23.000. Isso está lá em Números 25, versículo do 1 ao 9. Versículo 9 aqui do capítulo 10 da carta aos Coríntios. Não tememos o Senhor, como alguns deles não tentemos o Senhor, como alguns deles tentaram, de modo a morrer pela serpente. Não murmureis, como alguns deles murmuraram, de modo que pereceram pelo exterminador. Então, Paulo traz novamente no versículo 9 e versículo 10 dois episódios de Israel para exemplificar e para ensinar aos coríntios. No versículo 9, ele fala sobre o capítulo 21 do livro do Números, versículo do 5 ao 6, onde Deus manda serpentes venenosas para matar o povo que murmurava contra Moisés e contra Deus. E ali vem aquele episódio que Deus manda Moisés depois fazer a serpente de bronze para livrá-los da praga das serpentes venenosas que Deus tinha mandado. E o segundo exemplo é o exemplo do exterminador, ou seja, do anjo na Páscoa, né? Aquela passagem do anjo passando ali na casa dos israelitas, e aqueles que tinham o mural da porta marcado com o sangue do cordeiro, o cordeiro que era imolado na Páscoa judaica, aqueles que tinham a sua porta marcada com o sangue eram preservados da morte, do extermínio. Aqueles que não tinham, eles eram exterminados. E por isso Paulo diz no versículo 10, não murmureis como alguns deles murmuraram, de modo que pereceram pelo exterminador. Então, quando Moisés falou do exterminador que iria passar, alguns murmuraram e não creram, e por esse motivo foram mortos pelos exterminadores, pelo anjo exterminador, melhor dizendo. E o versículo 11, o apóstolo Paulo vem nos convidar de maneira direta a não querer tentar a Deus e também não querer justificar nossas culpas, as nossas faltas, os nossos pecados, porque veja o que Deus diz por meio do apóstolo Paulo para mim e para você, como disse à igreja de Corinto. Estas coisas lhes aconteceram para servir de exemplo e foram escritas para a nossa instrução. Nós que fomos atingidos pelo fim dos tempos. Então Paulo está dizendo, para nós que estamos vivendo o fim dos tempos, tudo o que aconteceu com Israel foram escritos para nos servir de exemplo e para a nossa instrução. E ele diz, versículo 12, assim pois, aquele que julga está de pé, tome cuidado para não cair, porque a igreja de Corinto existia muitos doutores, né, que se achavam espirituais demais, que se achavam santos demais. E Paulo diz, assim pois, aquele que julga está de pé, tome cuidado para não cair. As tentações que vos aconteceram tiveram medidas humanas, Deus é fiel. Não permitirá que sejais tentado acima das vossas forças, mas com a tentação ele vos dará os meios de sair dela e a força para suportá-las. Então Paulo está dizendo, se vocês pecam porque vocês querem. Vocês estão pecando, vocês estão praticando o que é mal aos olhos de Deus, como fez Israel histórico, como fez o povo da antiga aliança. Vocês estão fazendo porque vocês querem, porque nenhuma tentação que Deus manda, que Deus permite, melhor dizendo, é superior às forças humanas de vocês. Nenhuma delas. E Paulo agora volta a tratar da questão das carnes sacrificadas aos ídolos e da idolatria e das refeições sagradas. Porque Paulo mostra o exemplo de Israel, que se prostituiu, que se tornou idólatra, que ofereceu sacrifício a deuses estranhos, e Paulo pede ao povo de Corinto que não faça a mesma coisa.
A partir do versículo 14, Paulo começa a falar das carnes sacrificadas aos ídolos e das refeições. Ele não vai contradizer o que ele disse lá no capítulo 8, que o ídolo não é nada, que se comermos nós não ganhamos nada, e se não comermos nós também não perderemos nada, e que a nossa consciência é livre para comermos e bebermos do que nós quisermos, contanto que isso não venha ferir a fé de um irmão que tem a sua consciência um pouco menos esclarecida. Veja o que Paulo diz no versículo 14. Eis porque, meus bem-amados, deveis fugir da idolatria. Paulo disse, vós tendes que fugir da idolatria para não cair naquela mesma situação que caiu o povo de Israel. Falo a vós como a pessoas sensatas. Julgai vós mesmos o que digo. O cálice de bênção que abençoamos não é comunhão com o sangue de Cristo? O pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo? Já que há um único pão, nós, embora muitos, formamos um só corpo, visto que todos participamos desse único pão. Considerai o Israel segundo a carne, o Israel antigo, aqueles que comem as vítimas sacrificadas. Não, ou melhor, considerai o Israel segundo a carne. Aqueles que comem as vítimas sacrificadas não estão em comunhão com o altar. Então, aqueles que comem as vítimas sacrificadas não estão em comunhão com o altar. Paulo está perguntando. O que quero dizer com isto? Que a carne sacrificada aos ídolos seja alguma coisa? Ou que os ídolos mesmos sejam alguma coisa? Paulo responde, não. Aquele que come a carne sacrificada aos ídolos está em comunhão com o altar, Paulo está dizendo. Mas ele diz, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Deixa eu encontrar, né? Versículo 19. O que quero dizer com isto? Que a carne sacrificada aos ídolos seja alguma coisa? Ou que os ídolos mesmos sejam alguma coisa? Ele responde, não. O ídolo não é nada. Assim como nós vimos no capítulo 8. Aí ele diz, mas aquilo que os gentios imolam, eles imolam aos demônios e não a Deus. Então Paulo está alertando. Olha, aquilo que é sacrificado ao ídolo, o ídolo não é nada. A carne que é sacrificada a ele também não é nada. Mas eles, os gentios, né, eles sacrificam a demônios. Aí Paulo diz, ora, não quero que entreis em comunhão com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou queremos provocar o ciúme do Senhor? Seríamos mais fortes do que ele? Então Paulo diz, olha, o ídolo não é nada, a carne sacrificada ao ídolo não é nada, mas os gentios, aqueles que sacrificam os ídolos, eles sacrificam a demônios. E Paulo diz, vocês não podem estar comendo da mesa do Senhor e comendo da mesa dos demônios, porque eles sacrificam a demônios. Ou vocês querem provocar a ira de Deus? E veja, Paulo vai continuando a esclarecer essa situação, porque senão nós começaríamos a pensar que ele está caindo em contradição ao que ele falou no capítulo 8. Veja o que ele diz no versículo 23. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém procure satisfazer aos seus próprios interesses, mas aos do próximo. Aí ele volta a falar da questão da consciência, para não ferir a consciência do mais fraco. Tudo o que se vende no mercado, comei-o, sem levantar dúvidas, por motivo de consciência. Então, no mercado se vendia muito das carnes que tinham sido sacrificadas aos ídolos, porque os sacerdotes pagãos e suas famílias não conseguiriam se alimentar de tudo. E por isso se trazia aquelas carnes sacrificadas para vender no mercado. E isso acontece nos dias de hoje. Pessoas que sacrificam animais a entidades, né,
a demônios, tenho certeza que eles trazem não somente as carnes, mas outros objetos consagrados a demônios para os mercados. E Paulo diz, por uma questão de consciência, tudo o que se vende no mercado, comei-o, sem levantar dúvidas por motivo de consciência. Pois a terra e tudo o que ela contém pertence ao Senhor. Se algum gentio vos convidar a sentar-se, vos convidar e aceitardes o convite, comei de tudo o que vos for oferecido, sem suscitar questões por motivo de consciência. Então Paulo diz, olha, vocês são convidados por um gentio, quando sentar na mesa dele, tudo que tiver na mesa, de tudo que tiver na mesa, vocês podem comer. Tudo, de tudo. Mesmo que tenha sido oferecido, mesmo que tenha sido comprado no mercado, carne sacrificada a ídolos, vocês podem comer de tudo, Paulo está dizendo. Mas Paulo coloca uma exceção para não comer. Ele diz assim: mas se alguém vos disser, isto foi imolado aos ídolos, não comais em atenção a alguém, em atenção a quem vos chamou a atenção, e por respeito à consciência. Então Paulo está dizendo, olha, você é livre para comer o que você quiser. Mas se aparecer alguém, como eu repito aqui o que eu falei lá no vídeo, do capítulo 8, repito aqui, apareceu um alimento lá no meu trabalho, e quando eu comi, aí a pessoa foi e disse, olha, isso é do terreiro, isso é oferecido a entidades. E ali eu disse, olha, eu posso comer, não tem problema. Mas as pessoas não conheceram, não entenderam, ou seja, por motivo de consciência inferior nessa questão da liberdade que Deus nos dá. Para nós que temos esclarecimento que o ídolo não é nada, para nós que temos esclarecimento que o sacrifício feito aos ídolos também não é nada, e as carnes imoladas aos ídolos também não é nada, mas em respeito à consciência da pessoa que me chamou a atenção, como Paulo diz aqui, mas se alguém, versículo 28, mas se alguém vos disser, isto é imolado aos ídolos, não comais em atenção a quem vos chamou a atenção, e por respeito à consciência. Aí Paulo diz o versículo 29, digo, a consciência dele, não a vossa. A consciência dele, porque eu sei que eu não tenho pacto nenhum com ídolo, que eu não tenho pacto nenhum com nenhum deus pagão, com entidade alguma. Então ele diz, digo a consciência dele, não a vossa, porque a minha liberdade haveria de ser julgada por outra consciência. Ou seja, se eu comer como lá no trabalho eu comi, então com certeza as pessoas ficaram pensando, Denis comeu isso, não sei o que, coisa e tal. Eu acho que isso é errado, eu acho que ele fez errado, eu acho que ele está pecando fazendo isso. Então, em respeito a essa consciência, não comais. Foi o que eu fiz, não comi e não comerei jamais. Se eu souber, se alguém me disser que é imolado, que é sacrificado, que é oferecido, eu não comerei jamais. Se tomo alimento dando graças, por que seria eu censurado por causa de alguma coisa pela qual dou graças? Então, Paulo diz, se eu vou comer e eu oro a Deus e eu dou graças a Deus, por que eu seria censurado por causa disso? E para concluir, a conclusão do capítulo 10, o apóstolo nos traz a meditar a seguinte questão. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, se você vai comer um alimento que vai trazer escândalo, que vai diminuir, que vai levar o irmão a escandalizar-se ou a pecar, não coma. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis ocasião de escândalo, nem para os judeus, nem para os gregos, nem para os da igreja de Deus. Então Paulo está dizendo, a minha liberdade
não pode ser motivo para escandalizar alguém. Nem grego, olha, nem quem é da igreja, Paulo está dizendo, nem quem é da igreja de Deus, nem quem é judeu, ou seja, quem é de alguma outra congregação religiosa judaizante, nem para os gentios, para aqueles que estão no mundo. Que a minha liberdade no comer, no beber ou em fazer qualquer outra coisa não sirva de escândalo nem para quem está no mundo, nem para quem é de outra religião, nem para quem é da igreja de Cristo. Paulo está dizendo isso. E ele diz: assim como eu mesmo me esforço por agradar a todos em todas as coisas, não procurando os meus interesses pessoais, mas os do maior número, a fim de que sejam salvos. Então é uma maneira também de evangelizar, é uma maneira também de trazer para a igreja alguém que, olhando para mim, olhando para a minha maneira de viver e de estar no mundo, deseje vir à igreja de Cristo. Então, meus amados irmãos, esta é a leitura do capítulo 10º da primeira carta aos Coríntios. E nós podemos ver aí que Paulo traz à nossa memória Israel histórico, deixando muito claro, Paulo deixa muito claro em todas as suas cartas que o Israel histórico não existe mais, né? Que nós agora é que somos o verdadeiro Israel, que nós, a igreja, é que somos o verdadeiro povo de Deus eleito e redimido pelo sangue de Cristo Jesus, e que Israel histórico nada mais é. Por isso fica aqui e cai por terra esse pensamento de um reino milenar, onde Jesus iria reinar aqui nesta terra, sentando no trono de Israel, onde sentou o seu pai Davi. Então a gente já vê que isso é impossível, isso não existe, né? Desde Santo Agostinho, desde os doutores da igreja, o reino milenar, a possibilidade de Cristo na sua parousia, quando retornar, sentar sobre um trono em Israel, isso já foi descartada. Os pais da igreja já consideraram isso heresia, isso é herético. Então Israel antigo não existe mais. O que existe agora é o novo Israel. Eu e você, que somos igreja de Cristo Jesus. Deus abençoe você. Dá uma curtida no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, adiciona aí o sininho para você receber todas as notificações. E também compartilha esse vídeo com teus irmãos. Eu acredito que essa aventura da primeira carta aos Coríntios está sendo agradável e nós estamos aprendendo muito com ela. Deus abençoe você. Fica na paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.